Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Cruz Maltino nessa segunda-feira de negociação acertada. Negócio fechado por Benjamin Garré, jogador argentino de 24 anos, será o novo reforço do Vasco para a temporada. E a expectativa é que não pare em Garré, outros jogadores também podem fechar e a gente vai falar bastante sobre mercado da bola. Vamos falar também sobre o Vasco na Copa do Brasil, né? Enfrenta amanhã no Kleber Andrade o União Rondonópolis às 21h30. Vamos falar também sobre campeonato carioca. O Cariocão aí na reta final. O Vasco joga domingo contra o Botafogo, mas os horários prevalecem talvez o Fluminense, hein? Vamos ver aqui nesse vídeo todas essas informações. Mas antes, corre aqui no primeiro comentário fixado e faça o seu cadastro na Estrela Bet. A Estrela Bet quer te dar R$ 500 de bônus só porque você é vascaíno. Então, exclusivo para você, o link está aqui embaixo. Clique, faça o seu cadastro. Se você ainda tem cadastro na Estrela Bet, não tem problema. Você pode clicar nesse link aqui e fazer um novo cadastro, beleza? Não perca essa oportunidade. São R$ 500 de bônus. E você que quer comprar uma camisa do Vasco retrô igual a essa, vou deixar no mesmo comentário fixado aqui embaixo o link da bezutesportes.com.br. Exatamente, quer ficar trajado de Vasco, Vasco histórico, né, que traz orgulho para o seu torcedor, corre lá no primeiro comentário fixado. Faz o seguinte, como a gente vai falar bastante sobre Vasco, negócio fechado, Copa do Brasil e Campeonato Carioca, solta a vinheta, bora pro vídeo. O Vasco se encontra hoje no mercado de contratações atrás de atacantes e fecha a contratação do argentino de 24 anos de idade, Benjamin Garré, ex-Huracan, ex-Racing, ex-Manchester City e atualmente no Krylia Sovetov Samara da Rússia. A negociação está fechada e não para por aí. Nós vamos falar agora sobre essa negociação. Não saia do vídeo porque vamos falar também sobre Campeonato Carioca e Copa do Brasil. Amanhã tem Vasco, hein? E domingo tem Campeonato Carioca também decisivo e a gente vai falar o porquê o Vasco entra em campo mais preocupado do que o Fluminense, que tem os mesmos números de pontos. O Vasco no critério de desempate está à frente, mas a gente vai falar para vocês essa situação que incomoda o torcedor vascaíno. Bom, o Vasco acerta a contratação, negócio fechado por Benjamin Garré, jogador de 24 anos de idade, canhoto, está no Krylia Sovetov Samara da Rússia e está vindo para o Vasco por cerca de 2,5 milhões de euros, basicamente uma negociação fechada de aquisição, mais 1 milhão de euros por metas estabelecidas em contrato. A negociação pode chegar em 20 milhões de reais no final da transação, né? No final de toda essa operação, dependendo também da performance do jogador. O atleta que joga com a perna esquerda gosta de percorrer o campo mais pelo lado direito, né? Um jogador que ataca e marca ao mesmo tempo, bom cobrador de escanteio, bom cobrador de pênalti, é um canhoto tecnicamente interessante com uma certa velocidade. Tem um problema, o jogador nos últimos 12 meses teve 2 lesões que o afastaram de alguns dias dos gramados. E claro, a gente observa, né, que esses números são preocupantes, principalmente quando se trata de um trabalho interno no Vasco para a saúde física desses jogadores. A gente vê que o Felipe Coutinho até hoje não consegue performar, o Dimitri Payet também não consegue ter um condicionamento físico aceitável para suportar o nível do futebol brasileiro. Tecnicamente são jogadores indiscutíveis, mas infelizmente o futebol atualmente não tem espaço para pouca intensidade. Benjamin Garré é um atleta que aplica sim uma certa velocidade, não é muito forte, mas tem ali um poder de marcação também interessante. No mapa de calor do jogador, o lado direito é completamente preenchido ali como um espaço mais percorrido pelo atleta. O lado direito que tem Paulo Henrique, Puma Rodrigues como opções de laterais e também o jovem supervalorizado saindo, né, voltando da seleção brasileira sub-20 após título do Sul-Americano, Paulinho, jogador também que retorna
ao Vasco. Bom, negócio fechado por Benjamin Garré. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha do atacante que está na Rússia, no Krylia Sovetov Samara, chega ao Vasco para ser reforço para 2025. Lembrando que o jogador está em atividade, então já pode chegar e atuar com a camisa do Cruz Maltino. O último jogo da equipe russa, ele não jogou por conta dos teores da negociação. Então, o jogador na última partida não atuou ali pelo Krylia Sovetov Samara no campeonato russo, né? Então, Benjamin Garré, o reforço confirmado no Vasco. E o Vasco não vai parar por aí. Observa também outras opções. Uma delas, Lloyd Augusto, do Alanyaspor da Turquia, e Nuno Moreira, do Casa Pia de Portugal. Dois jogadores que podem sim chegar ao Vasco a qualquer momento. Falando sobre um pouco da Copa do Brasil, o Vasco enfrenta a União Rondonópolis amanhã, 9h30 da noite. Um jogo muito complicado, porém no Kleber Andrade, em Cariacica. Com isso, o estádio vai ter a maioria de torcedores vascaínos, trazendo em si, quem sabe, né, um bom resultado. Lembrando que o retrospecto lá no Kleber Andrade vem sendo um pouco complicado. A última partida contra o Volta Redonda, o Vasco empatou por 2-2 e quase saiu derrotado. Apesar que no final do jogo, uma cabeçada do João Vitor quase fez o Vasco virar o jogo, mas sempre atrás do placar. Então, a gente observa em que a gente precisa de uma evolução nesse estádio o quanto antes. Então, amanhã, horário marcado, 9h30 da noite, União Rondonópolis, tá? E Vasco, o presidente do União Rondonópolis, vendeu esse jogo por cerca de R$700 mil. Beleza, galera? Vamos falar agora sobre Campeonato Carioca, porque o Fluminense tem uma vantagem contra o Vasco. Mas como assim, Lini? O Fluminense está em quinto, o Vasco está em quarto, dentro do G4. Olha só. O Fluminense joga às 7 da noite e o Vasco joga às 4 da tarde contra o Botafogo. O Fluminense enfrenta o Bangu e, dependendo do resultado do Vasco contra o Botafogo, a equipe das Laranjeiras já sabe o que fazer para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Um exemplo, se o Vasco vence o Botafogo por 1-0, o Fluminense vai ter que ampliar o seu placar em cima do Bangu, que é o lanterna da competição, para passar no critério de desempate. Então, a gente observando os critérios, o Vasco ainda está atrás de um deles, que é o confronto direto. Vamos ver como que vai estar o Vasco diante dessa situação. Será que o Vasco vai na Ferge para fazer o pedido de mudança de horário para todos os jogos serem no mesmo horário? A gente precisa também que algo seja justo. Hoje, o cenário é: o Vasco perdeu, empatou ou venceu o Botafogo, o Fluminense entra em campo sabendo o que é necessário e vai buscar ali a missão dependendo desses resultados, principalmente do Vasco e do Madureira dentro da tabela de classificações. Rapaziada, eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Lembrando que essa semana é decisiva não só para o mercado da bola, mas também para reforços. Ryan, Paulinho estão voltando da seleção após título do Sul-Americano Sub-20 e Leandrinho, emprestado por Raul Shabab, vai lá para a equipe da Arábia Saudita. Eu queria saber a sua opinião, sempre lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui, porque daqui a pouquinho eu volto com mais informações. E lá no @Lineker_Vasco no Instagram tem muita interação nos stories. Então corre lá, não perca essa oportunidade. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Saudações vascaínas.